sempre esteve presente por questão de documentação, de frameworks e de linguagens de programação. Muitos cursos também eram em inglês, os cursos bons assim, que eu fiz na vida foram em inglês. Mas eu nunca tinha trabalhado falando inglês. Tipo, listening, speaking, pra mim era horrível, eu não tinha. E aí foi engraçado porque eu cheguei no Edu, né, pra tentar entrar na Xteam. Eu já vinha namorando a Xteam, né, há um bom tempo, assim, só que eu não me sentia preparado a ponto de dizer, não, cara, eu vou entrar. Tentei, falei com o Edu, a gente trocou uma ideia, conversou muito, assim, e ele percebeu alguns gaps que eu poderia melhorar, porque eu estava praticando já para tentar entrar, só que não estava ainda o suficiente para conseguir manter uma conversa. Ele me recomendou estudar, né, tipo, olha, dá uma estudada, dá uma praticada e daqui a um tempo me procura. Eu fiquei um bom tempo estudando, eu assinei uma plataforma, fiquei o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro, eu trabalhava somente à noite, tipo, eu deixava o dia inteiro só para ficar estudando. E aí aconteceu que eu comecei a entender vídeos, comecei a praticar fala sozinho, praticar no espelho, falando comigo, fazendo testes online. Quando eu percebi que eu consegui manter um mínimo de uma conversa, eu escrevi uma apresentação também em inglês e comecei a passar ela na minha cabeça. Fui falar com o Edu de novo e aí eu consegui de fato manter uma conversa e ele me falou que tecnicamente eu estava muito bem e que o inglês eu poderia desenvolver melhor trabalhando com o pessoal. Então essa transição foi bem louca, porque eu nunca estudei tanto na minha vida, nem para programação, assim, para conseguir adquirir uma nova habilidade, sabe? Eu tentei algumas vezes iniciar cursos de inglês e nunca me adaptei à metodologia de ensino, assim. Foi em classe, ou foi online, E eu nunca me adaptei com isso, porque eu entendia que a minha necessidade era diferente do que o que a galera estava propondo numa sala de aula. Então eu abandonei isso e decidi estudar por conta, assim, velho. E estudar por conta não precisa ser algo que tu precisa montar uma lista e tu precisa seguir um planejamento específico. Tu simplesmente, com o inglês, eu acho que precisa praticar, né? Eu acho que o primeiro passo é perder o medo. Então, existem várias iniciativas hoje em dia de diferentes comunidades onde tu vai simplesmente praticar. Não interessa se tu não sabe conjugar o verbo, se tu não sabe os tempos dos verbos, é simplesmente o lance de perder o medo e praticar. Acho que a gente tem muito essa coisa de que o brasileiro não sabe falar muito bem inglês ou não fala um inglês fluente, por questão de sotaque e tudo mais, mas a gente tem que entender que em todas as partes do mundo, todo mundo tem sotaque. Então, você vai trabalhar com alguém da Argentina, você vai trabalhar com alguém da Índia, e sim, todo mundo vai ter um sotaque específico daquela região, então isso não é um problema. E eu tinha muito isso, na verdade. Será que eu sei falar e tal? Porque se a gente não exercita no nosso dia a dia, é muito difícil falar que você é fluente se você não está ali no dia a dia exercitando. Então, acho que eu quebrei muito isso na Xteam. Eu já tinha mais de 8 anos estudando inglês ali, fiz vários cursos, etc. Mas a prática que faz você aperfeiçoar e ter essa fluidez na conversa. Então, eu acho que a Xteam tem me ajudado bastante nisso e a gente tem que desmistificar essa questão do inglês perfeito. O que a gente precisa em termos de time é se comunicar, é conseguir falar, poxa, quero falar para você que eu vou fazer tal task daquela forma, passar aquela informação daquele jeito. Se você consegue passar essa informação, você consegue se comunicar em inglês. Eu acho que a forma melhor de você praticar o inglês é você estar diariamente falando, porque, assim, eu não me recordo exatamente em que momento eu fiquei proficiente em inglês, mas com jogos, músicas, fiz alguns cursos mais pra frente, mais velho e tal, mas tem todo esse background, sabe? Mas lidar com essas reuniões diárias ajuda muito a você exponenciar o seu inglês, sabe? Você arriscar, ter um inglês suficiente ali, pelo menos para você passar numa entrevista, você, assim, conviver, porque o que eu penso o inglês que você usa no seu dia a dia, ele é mais técnico, então você consegue aprender ele um pouco mais rápido do que o inglês fluente inteiro, né? Então, assim, é fundamental ter o inglês, mas também a gente se cobra muito para ter o inglês fluente, ter o inglês fluente. O que é o inglês fluente, né? Porque às vezes você vai usar uma parte do inglês no teu dia a dia que vai ser suficiente para você entregar suas tasks, né? Para você participar de um planning, participar do dia a dia, entende? E com o tempo você vai aprendendo um vocabulário novo, você vai aprendendo com o pessoal da própria equipe, sabe? Antes de eu entrar na Xteam, quando eu via lá escrito queremos uma pessoa fluente em inglês, eu achava tipo a pessoa que tem zero sotaque, que se você ouvir ela falando, ela vai se confundir com um americano nativo, sabe? Eu achava que era essa pessoa que buscavam.
Quando na verdade a fluência é quando você tá inserido no meio em que as pessoas vão querer conversar com você sobre uma feature nova e você vai conseguir falar assim, mano, eu consigo argumentar, eu consigo descrever aquilo que eu preciso fazer e eu consigo sugerir melhorias, eu consigo apontar bugs, eu consigo basicamente manter um diálogo com outra pessoa. Isso não quer dizer que você precisa ter sotaque perfeito, isso não quer dizer que você vai esquecer uma palavra uma hora ou outra. Diversas vezes eu paro no meio que eu tô falando e falo assim, putz, espera aí que eu tenho que procurar essa palavra rapidão aqui no Google, porque eu não lembro. Acontece muito, porque, poxa, não é sua língua nativa, né? E todo mundo que tá trabalhando com você sabe disso também. Todo mundo espera que você, consiga criar um diálogo, consiga manter um diálogo, mas que de vez em quando você vai esquecer uma palavra, de vez em quando você pode errar uma conjugação de verbo, mas ninguém tá ligando para isso. Estão ligando para o que você está apresentando de informação na hora que você está falando e se você consegue apresentar isso de forma válida, de forma concisa, né? Uma coisa que eu tinha na minha cabeça que não era verdade é que, eu tinha que ter uma pronúncia perfeita, um inglês perfeito, que tem que ser igual ao americano. Só que a gente não é americano, a gente é brasileiro. Quando o americano chega aqui, ele não fala um português perfeito. Então, a gente tem que ir do nosso jeito, com o tempo a gente vai se adequando. Então, provavelmente você tem um inglês adequado para uma vaga. Provavelmente você consegue se comunicar, então só aplica, só vai. Eu cheguei a fazer algumas aulazinhas de inglês nessas plataformas online, mais de conversação e tal, para treinar. Acho que foram bem importantes, principalmente para como reagir a uma conversa. É muito comum, por exemplo, em escola de inglês, alguma coisa, a gente aprende frases prontas, mas a gente não sabe expressar uma reação da gente em uma conversa. Então, acho que isso é um ponto bem importante, principalmente em entrevistas. Eu tinha o inglês escrito e falado, assim, até que ok, mas a vivência de você estar num lugar e precisar realmente se comunicar e resolver todas as coisas por si próprio falando, foi bem interessante. Você se colocar em um ambiente que você consiga praticar e você conseguir realmente dar seus primeiros passos ali, se resolver coisas às vezes até mais básicas, igual eu falei, dia a dia, assim, cara. Coisas muito básicas de cozinha, assim, que você não usa, né? Às vezes, numa escola de inglês. Voltei para trabalhar para uma empresa do Brasil, fiquei trabalhando um tempo até que eu conversei com o pessoal da Exteam. Foi quando eu comecei a realmente trabalhar inglês, vamos dizer assim, por um período maior de tempo. E, cara, foi bem interessante. Eu tinha um medo antes de trabalhar de inglês, a gente estudando, a gente sempre ficava com medo. Mesmo eu tendo conhecimento legal, às vezes eu travava bastante. E foi legal de começar a trabalhar inglês justamente para primeiro me provar que eu sei trabalhar inglês, independente de ter um inglês perfeito ou não. Não precisa ter um inglês perfeito, agora tu falar e ser entendido, tu conseguir expor tuas ideias, eu acho que foi o mais importante para mim. Eu fui aprendendo ao longo do tempo, trabalhando com o pessoal e às vezes até achando que eu tinha um inglês não tão bom, me sentindo culpado por causa disso, e muitas vezes as pessoas falavam comigo e depois de, meses trabalhando comigo, perguntavam de qual parte do Canadá tu é, por exemplo. E eu falava, cara, eu trabalho, sou brasileiro. Dele, não achei que tu era daqui, então... E meu inglês tá longe de ser perfeito. Então isso foi bem legal e foi uma prova pra mim que a gente tem que ter menos medo de fazer as coisas, assim. Acho que o Outlash é um efeito colateral de tu não te importar com a senioridade, talvez. E conforme tu vai entendendo e olhando o mesmo problema de diferentes perspectivas, tu acaba criando o teu cinto de utilidades para resolver os problemas, os diferentes tipos de problemas. Então, os problemas novos tu vai olhar, muito provavelmente tu já vai ter passado por esse problema, talvez não exatamente daquela perspectiva, mas isso vai te ajudar com certeza a encarar os próximos desafios, os próximos problemas de uma maneira mais eficiente, assim. Às vezes eu acho que o júnior, até o pleno, ele tem muito isso de tentar fazer a coisa da forma mais perfeita possível e da melhor forma possível, e aí como ele não sabe, ele meio que para ali. Eu acho que o sênior já entende que isso é uma coisa que é quase impossível de se fazer e que é uma coisa que vai melhorando com o tempo e assim, o negócio é fazer funcionar, sabe, no começo. Eu preciso fazer isso aqui funcionar, eu preciso que isso aqui esteja no estado entregável para aquilo que o meu cliente precisa ou para aquilo que o meu stakeholder precisa, para só depois eu ir melhorando aos poucos e tal, eu ir meio que melhorando uma pontinha aqui, outra pontinha ali, assim, e isso vai sendo construído, sabe? Ele não fica muito travado naquilo putz, eu quero deixar já na melhor forma possível, né?
Mas o mais importante é entregar a feature, é entregar aquilo que você está se sujeitando a entregar mesmo e tal. Então, ter essa ideia de que o que você está fazendo aqui ele é muito mais do que só um código bonito, ou é só uma coisa técnica ali, realmente um produto que está ali para atender alguém, atender uma pessoa. E eu acho interessante essa questão do ownership, de você pensar além do código, e essa é uma característica do sênior. O sênior ele não está interessado somente nas linhas de código que ele vai fazer, mas o que ele está resolvendo e o que ele está oferecendo em termos de experiência. Então é muito mais além do código, voltado mais para produto mesmo. O que eu estou fazendo no fim das contas? Aquele meu código vai virar um produto que vai atingir a sociedade de alguma maneira. Então, assim, é importante você pensar lá na frente para que você consiga tomar decisões técnicas e não técnicas de forma mais eficiente. Primeiro de tudo é saber que todo dia você tem alguma coisa nova para aprender, ter essa humildade de entender que você aprende e ensina todo dia a todo mundo, seja sênior, seja júnior, o que for. Eu acho que essa troca é fundamental, mesmo que seja entre áreas, sabe? Você tem muito o que aprender com o back-end, você também tem muito o que ensinar, às vezes a pessoa não sabe alguma coisa e a outra sabe. Então eu acho fundamental para você ter esse conhecimento de que não vai te parar, é você ter essa busca de trocar conhecimento com outras pessoas, enfim, diariamente, e saber que você sabe muito, pode saber muito, mas você sempre tem muito que percorrer ainda, porque a gente nunca vai saber tudo, sabe? O programador, ele meio que tem que ter noção de que a maioria das vezes você vai ficar meio frustrado com aquilo que você está fazendo, sabe? Porque são muitas tentativas, é muita tentativa e erro até que você conseguir entender o que está acontecendo de verdade. Tipo, você passa o dia inteiro meio que fazendo, parado no mesmo problema ali e tal, e aí passa um dia que você só dorme, daí chega outro dia de manhã, com 5 minutos você resolve o problema. Eu acho que acontece muito esse negócio de você ficar frustrado, sabe, com aquilo que você está fazendo. E na programação, eu acho que isso é muito comum, até porque tem até uma técnica que se chama a técnica do pato de borracha, que é muito famoso, não sei se você já ouviu falar. Que é basicamente você, tipo, sair da sua casinha ali de tipo de o que você estava fazendo e travado mal tempão e tentar explicar o seu problema para outra pessoa. E isso meio que abre sua visão e abre porque você tem que explicar um contexto e tal. Mas eu não consigo especificar assim um momento específico que tipo tudo dava dando errado, mas eu consigo lembrar vários momentos da minha vida em que eu ficava tipo na frente do computador super frustrado, que eu não conseguia avançar, não conseguia terminar aquilo que eu achei que eu ia terminar em 5 minutos, eu passei um dia inteiro fazendo. E isso não é tipo 2 anos atrás não, isso é literalmente ontem, sabe? É a coisa que acontece comigo todo dia ainda e tal, porque é assim, programação é assim, você demora às vezes para você entender um contexto de um problema, mas no final das contas você consegue se destravar e tal. Eu acho que essa é a vida do desenvolvedor. A gente passa por isso o tempo inteiro. Eu costumo brincar que, assim, uma vez por semana eu penso em desistir de programação. Porque às vezes está codando lá e dá errado e depois acerta de novo, mas faz parte. E a gente já começa a entender que isso realmente não é linear. Então, vai ter momentos que você vai estar se achando, cara, eu sei de tudo, tá dando tudo certo. Vai ter momentos que você vai precisar aprender e isso faz parte. Eu acho assim, nós como desenvolvedores, como profissionais de tecnologia, a tecnologia evolui rápido demais e a gente está sempre precisando aprender coisas novas, a evoluir, e faz parte passar por esse momento de que, tipo, deu tudo errado, mas depois dá tudo certo e a gente tem que correr atrás e continuar aprendendo. Não dá para parar, né? Não dá para parar.